O silêncio de Deus. Quem nunca se deparou com esse momento na vida? Quem nunca orou, clamou, se derramou diante do Senhor e mesmo assim tudo parecia permanecer igual? É como se o céu estivesse de bronze, como se a resposta que tanto esperamos estivesse retida em algum lugar invisível, inalcançável, longe do nosso entendimento. Quantas vezes já nos pegamos olhando para o alto, esperando uma direção, uma confirmação, uma resposta clara, e o que recebemos no máximo foi o eco do nosso próprio clamor. Sabe, não há dor maior na caminhada de fé do que sentir-se ignorado pelo próprio Deus. É como se tudo o que acreditamos começasse a ser abalado. Surgem as perguntas internas. Será que Deus me esqueceu? Será que Ele me abandonou? Será que eu fiz algo tão grave a ponto de Ele virar o rosto para mim? E nesse momento, o inimigo das nossas almas aproveita para lançar suas setas, tentando nos fazer acreditar que realmente estamos sozinhos, que Deus não se importa, que não há saída, que nossa oração não tem mais valor, que nosso jejum não faz diferença, que nossa fidelidade não está sendo notada. É nesse terreno sombrio do silêncio divino que muitos desistem. Desistem de orar, de acreditar, de esperar. Alguns se revoltam, outros se afastam, e há até quem comece a buscar respostas em lugares errados, em caminhos que não foram preparados por Deus. Mas o que poucos entendem é que até o silêncio de Deus tem um propósito. Existe algo escondido no silêncio. Existe uma construção invisível acontecendo enquanto parece que nada está se movendo. Quando olhamos para as Escrituras, percebemos que o silêncio de Deus não é sinal de ausência, mas sim de trabalho. Enquanto nós achamos que Ele está em silêncio, na verdade, Ele está agindo em uma dimensão que nossos olhos naturais não conseguem enxergar. Jó, por exemplo, enfrentou um silêncio aterrador. No meio de sua dor, ele clamou, questionou, gemeu e parecia que o céu estava trancado. Mas o que Jó não sabia é que por trás daquele silêncio, Deus estava escrevendo um dos maiores testemunhos de fé, perseverança e restauração de toda a história. E talvez você que está me ouvindo agora se encontra exatamente nesse cenário. Você olha para a sua vida e não vê mudanças. Você olha para a sua casa e a situação parece cada vez pior. Você dobra os joelhos, ora, jejua, lê a palavra, permanece firme e mesmo assim as portas parecem não se abrir, os diagnósticos não mudam, o milagre não chega, a resposta não vem. E seu coração começa a fraquejar. As lágrimas se tornam constantes. As madrugadas são regadas por orações silenciosas, muitas vezes sem palavras, porque a dor é tão intensa que nem força para falar você tem mais. Eu quero te dizer que você não está sozinho. Eu sei exatamente como é isso. Eu também já passei por desertos onde parecia que Deus estava em absoluto silêncio. Já caminhei por vales onde o único som que eu ouvia era o som dos meus próprios passos e das minhas lágrimas caindo no chão. E se eu estou aqui hoje, é para te dizer: existe vida após o silêncio. Existe resposta após o deserto. Existe propósito até no não de Deus. Por isso, se você chegou até aqui, eu quero te convidar a permanecer comigo até o final deste vídeo. Porque o que eu tenho para compartilhar com você hoje pode ser exatamente a chave que seu coração precisa para atravessar esse tempo difícil. Mas antes, se você ama conteúdos como esse, reflexões que edificam sua fé, mensagens que fortalecem sua caminhada espiritual, eu te peço com muito carinho que se inscreva aqui no canal. Isso é muito importante para que essa mensagem alcance mais pessoas que, assim como você, estão precisando de uma palavra do céu. Ative o sininho das notificações, deixe o seu like e compartilhe essa mensagem com alguém que você ama. Deus pode usar você para transformar a vida de alguém hoje. Agora sim,
Vamos mergulhar profundamente nesse tema que, sem dúvidas, é um dos maiores desafios da jornada cristã: como entender e enfrentar o silêncio de Deus. A primeira coisa que precisamos entender é que o silêncio de Deus nunca é acidental. Deus não se cala por descuido nem por falta de interesse. O silêncio de Deus, na maioria das vezes, é pedagógico. Ele ensina, molda, forja, aprofunda nossa fé, nos leva a um lugar onde aprendemos a confiar, mesmo quando não entendemos. Deus não é como os homens, que às vezes se calam por orgulho, por indiferença ou por desprezo. O silêncio de Deus é carregado de propósito. Existem 3 principais razões, segundo a própria Bíblia, pelas quais Deus permite períodos de silêncio em nossa vida. E a primeira delas é o processo de amadurecimento espiritual. Você já percebeu que quando somos novos na fé, parece que Deus responde tudo muito rápido? Oramos e de repente a porta se abre. Clamamos e quase instantaneamente algo sobrenatural acontece. É como se Deus estivesse nos mostrando que Ele é real, que nos ama, que está presente. Mas conforme crescemos na fé, as respostas já não vêm mais na mesma velocidade. E isso não significa que Deus deixou de nos amar. Significa que Ele está nos ensinando a viver pela fé e não mais por aquilo que vemos. Assim como um pai não pode ficar carregando um filho no colo para sempre, Deus também permite que, em certos momentos, andemos com nossos próprios pés espirituais. Isso não é abandono. Isso é amor que educa, é amor que constrói, é amor que nos prepara para desafios maiores. A segunda razão do silêncio de Deus tem a ver com tempo e alinhamento espiritual. Muitas vezes estamos pedindo coisas que não estão alinhadas com o tempo certo de Deus. E como o nosso Pai é perfeito, Ele se recusa a nos entregar algo antes da hora, porque sabe que aquilo que chega fora do tempo pode se transformar em maldição e não em bênção. Você já parou para pensar que Deus pode estar em silêncio porque está te protegendo de algo? Talvez você esteja clamando por um relacionamento e Deus não responde porque Ele sabe que aquele relacionamento vai te destruir. Talvez você esteja pedindo uma porta de emprego específica e Deus está quieto porque Ele sabe que se aquela porta se abrir, você vai se afastar dele. O silêncio de Deus muitas vezes é proteção. É um escudo invisível que impede que entremos em caminhos que parecem ser bons, mas que no final nos afastariam da sua presença. Deus não está te punindo quando se cala. Ele está te guardando. E a terceira razão, talvez a mais difícil de todas, é que o silêncio de Deus testa e revela o nosso coração. É fácil adorar quando tudo vai bem. É fácil levantar as mãos no culto quando o milagre chegou, quando a cura aconteceu, quando a porta se abriu, quando o dinheiro caiu na conta. Mas e quando tudo permanece igual? E quando a doença continua? E quando o casamento segue em crise? E quando as promessas parecem distantes? É aí que Deus observa. Ele me ama pelos meus feitos ou pela minha presença? Ele me busca pelos meus benefícios ou porque verdadeiramente me ama? O silêncio de Deus é o lugar onde nossa fé é provada. É ali que descobrimos se realmente cremos no que dizemos crer. É no silêncio que entendemos que Deus não é nosso servo, que não existe para fazer nossas vontades, mas que nós existimos para a glória dele, para cumprir os propósitos dele. E sabe de uma coisa? Algumas das maiores bênçãos da sua vida nascerão exatamente desse período de silêncio. É no silêncio que nascem os grandes ministérios. É no silêncio que surgem os verdadeiros homens e mulheres de oração. É no silêncio que o caráter é moldado, que a raiz da fé se aprofunda, que a intimidade com Deus se fortalece. Eu sei que é difícil. Eu sei que dói. Eu sei que existem dias em que tudo que você queria era ouvir Deus dizendo:
Calma, filho, eu estou aqui. E se você está aqui ouvindo essa mensagem, entenda que de alguma forma Deus está sim te respondendo. Talvez não da forma que você queria, talvez não com o som audível que você tanto esperava, mas sim através dessa palavra que está chegando ao seu coração agora. Se Deus te trouxe até esse vídeo, não foi por acaso. Ele está dizendo: eu não te abandonei. Eu estou trabalhando nos bastidores. Continue crendo, continue caminhando, continue adorando, mesmo sem entender. Porque eu sou Deus, e no tempo certo você vai compreender tudo. Uma das coisas mais difíceis de aceitar no silêncio de Deus é que muitas vezes Ele não nos dá nenhuma pista do que está fazendo. Ele simplesmente trabalha em silêncio, sem alarde, sem explicações, sem justificativas. E isso nos fere, porque somos seres que gostam de controle, que querem entender, que desejam ter garantias. Queremos saber quando, como e de que forma Ele vai agir. Mas Deus não funciona dentro dos nossos limites, nem das nossas expectativas. Ele é soberano. Ele é Deus. Você já percebeu como Jesus, em alguns momentos, também enfrentou o silêncio do Pai? No Getsêmani, prestes a ser entregue, ele ora com tanta angústia que sua oração se mistura com suor de sangue, e o céu permanece em silêncio. Na cruz, pendurado, ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? O próprio Filho de Deus experimentou o silêncio do Pai, não porque estava esquecido, não porque estava rejeitado, mas porque aquele silêncio fazia parte do plano da redenção. E se até Jesus enfrentou o silêncio, por que nós acharíamos que não passaríamos por ele? Mas aqui está uma verdade poderosa que você precisa guardar no seu coração. Deus nunca está mais perto de nós do que quando parece estar mais distante. O silêncio dele não significa ausência, significa presença oculta, trabalhando onde nossos olhos não podem ver. O silêncio de Deus não é descaso, é estratégia. Ele se esconde não para nos ferir, mas para nos ensinar a ver além das circunstâncias. Às vezes, Deus se cala para que possamos aprender a ouvir a sua voz de outras formas. Ele fala através da criação, fala através da sua palavra, fala através de pessoas, fala no nosso espírito de maneira suave, sutil, mas extremamente real. O problema é que muitas vezes estamos tão condicionados a esperar respostas de uma única forma que não percebemos que Ele já está falando conosco de várias outras maneiras. E sabe qual é outro detalhe interessante? No silêncio, Deus também observa como lidamos com aquilo que Ele já nos revelou. Muitas vezes estamos pedindo novas respostas, novas direções, novos sinais, mas não estamos obedecendo ao que Ele já nos falou anteriormente. É como se o céu dissesse: eu já te dei a instrução, caminhe nela, e quando for necessário, eu te darei o próximo passo. Se você está se sentindo perdido no silêncio, eu te pergunto: o que foi que Deus já te mandou fazer e que talvez você ainda não fez? Será que a próxima resposta não está condicionada à sua obediência no que Ele já falou? Às vezes, o céu está em silêncio porque Deus está esperando que você se posicione, que você dê um passo de fé, que você confie, mesmo sem enxergar o caminho todo. O silêncio de Deus, muitas vezes, é também um convite para aprofundar nossa vida de oração. Enquanto parece que nada está acontecendo, Deus nos chama para a intimidade. É na sala secreta, no lugar secreto, no escondido, que Deus revela os segredos do céu. E a grande verdade é que quanto mais aprendemos a habitar nesse lugar, menos nos desesperamos com os silêncios externos, porque quem aprende a ouvir Deus no secreto nunca se sentirá sozinho no deserto. E aqui eu te faço uma pergunta muito sincera:
Sua vida de oração tem sido consistente? Você tem separado tempo de qualidade para estar na presença de Deus, não apenas para pedir, mas para adorá-lo, para estar com Ele, simplesmente por quem Ele é? Porque muitas vezes queremos respostas, mas não queremos relacionamento. Queremos bênçãos, mas não queremos intimidade. E Deus não negocia relacionamento. Ele prioriza corações que o buscam acima de tudo. O silêncio de Deus também revela quem realmente somos. Revela se somos movidos por interesse ou por amor. Revela se nossa fé está baseada em circunstâncias ou em convicções. Revela se estamos prontos para ser moldados, lapidados, transformados à imagem de Cristo. Porque no fundo, mais do que nos dar respostas, Deus quer nos tornar parecidos com Jesus. E isso, meu irmão, minha irmã, não acontece sem processo, não acontece sem cruz, não acontece sem deserto. Talvez você esteja pensando agora, mas até quando esse silêncio vai durar? Até quando Deus vai ficar em silêncio sem me responder? E a resposta é: até que o processo cumpra seu propósito. Deus não apressa os processos, mas também não os prolonga mais do que o necessário. O tempo do silêncio é o tempo exato para que você seja fortalecido, amadurecido e preparado para aquilo que Ele tem para você. E sabe o que é mais lindo? Quando o silêncio termina, Deus sempre se revela de uma maneira muito maior do que imaginávamos. Ele não apenas responde, Ele surpreende. Ele não apenas abre portas, Ele escancara oportunidades. Ele não apenas restaura, Ele faz tudo novo. E muitas vezes você vai olhar para trás e entender que se Deus tivesse te respondido antes, você não estaria preparado para viver aquilo que Ele preparou. Existem testemunhos que só nascem no silêncio. Existem experiências com Deus que só são possíveis no deserto. Existem níveis de unção, de autoridade espiritual, de maturidade, que só são alcançados por aqueles que perseveram quando tudo parece estar calado. E se você é um desses, se você decidiu não desistir, não se revoltar, não abrir mão da sua fé, então se prepare. Porque no tempo certo, Deus vai transformar seu choro em riso, sua dor em testemunho, seu vale em altar de glória. E eu quero te dizer algo muito sério. Não permita que o silêncio de Deus se transforme em espaço para as mentiras do inimigo. Porque é exatamente nesse tempo que Satanás tenta ocupar a nossa mente com pensamentos de acusação, de condenação, de rejeição. Ele vai tentar te convencer de que Deus te esqueceu, de que suas orações não passam do teto, de que sua fé não tem mais valor. Mas isso é mentira. Mentira do inferno. O silêncio de Deus não é sinal de rejeição, é sinal de construção. E quem permanece no processo, quem não desiste, quem escolhe confiar, verá aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Aquilo que Deus preparou para os que o amam. Por isso, não pare. Continue orando, continue buscando, continue crendo mesmo quando tudo parece contrário. Deus está mais perto do que você imagina. Ele está trabalhando, alinhando, organizando, preparando o cenário, movendo peças que você nem sabe que existem. E no tempo exato, quando tudo estiver pronto, Ele vai se manifestar. E quando Ele se manifestar, você vai entender que todo o silêncio valeu a pena. Que toda espera fazia parte de algo muito maior. Que cada lágrima regou o terreno do seu milagre. Que cada oração, mesmo aquelas feitas no meio da dor, foram sementes plantadas que agora germinam e frutificam. E eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus: esse silêncio não é o seu fim. Esse silêncio é apenas uma pausa antes de um novo começo.
O céu não está fechado para você. Deus não se esqueceu de você. Ele está trabalhando, Ele está movendo, Ele está fazendo ainda que você não veja. E se hoje você está ouvindo essa mensagem, entenda que ela é sim uma resposta. Deus está dizendo para você agora: filho, filha, eu estou aqui. Eu nunca te abandonei. Eu te amo, eu te formei, eu te escolhi. E o que eu tenho para a sua vida é muito maior do que você imagina. Segura na minha mão, permaneça, confie, porque o melhor ainda está por vir. Se essa palavra falou ao seu coração, eu te peço, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que você sabe que também está precisando ouvir isso. Existem vidas agora que estão no limite, que estão quase desistindo, que precisam desesperadamente de uma palavra como essa. Seja canal de Deus na vida de alguém hoje. Envie esse vídeo, poste no seu status, envie no grupo da família. Deus pode usar você para ser resposta para alguém. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Ativa o sininho, deixa seu like, comenta aqui embaixo, porque quando você faz isso, você não só apoia esse trabalho, como também ajuda essa mensagem a alcançar milhares de pessoas que estão precisando ouvir exatamente isso que você ouviu hoje. Juntos, podemos ser instrumentos de Deus para espalhar fé, esperança e restauração. Que Deus te abençoe poderosamente. Que o Espírito Santo fortaleça sua vida. Que você seja cheio da paz que excede todo o entendimento. E que mesmo no silêncio, você tenha a convicção de que Deus está trabalhando, preparando, moldando e no tempo certo, Ele se levantará em seu favor. Por isso, recebe essa verdade no seu espírito. O silêncio de Deus nunca será sinal de abandono, mas de cuidado. Deus não se esqueceu de você. Ele te ama com amor eterno. Seus olhos estão sobre a sua vida e suas mãos estão trabalhando nos bastidores da sua história. Creia, espere, confie e permaneça firme. O que Deus está preparando vai te surpreender. E quando esse tempo chegar, você vai entender que todo o processo, toda a dor e todo o silêncio foram, na verdade, ferramentas divinas para te conduzir ao propósito que Ele sonhou para você.